Meu nome é Paige Thornton. Tenho 29 anos e trabalho como contador em uma empresa de logística de médio porte nos arredores de Chicago. 3 dias antes da festa de formatura do meu irmão, meu pai olhou-me diretamente nos olhos e disse: "Eu sei que você quitou a hipoteca de $680.000, mas vamos dar esta casa para o Dylan como presente de formatura." E acrescentou: "E você não está convidado para a festa." Eu não gritei. Eu não chorei. Apenas me virei para meu tio Marcos, a única pessoa naquela sala que sabia o que meus pais não sabiam, e perguntei: "Você quer contar para eles ou eu conto?" Antes de contar o que aconteceu 3 dias depois na festa de formatura do Dylan, por favor, curta e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar desta história. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo, há 5 anos, quando tomei uma decisão que mudou tudo. A casa da família Thornton fica em uma rua tranquila nos subúrbios de Chicago, uma casa clássica em estilo colonial com 4 quartos, uma varanda que circunda a casa e 2 carvalhos no jardim da frente que meu avô plantou há 50 anos. Meu pai, Robert Thornton, aposentou-se cedo do seu emprego no ramo de seguros e trata aquela casa como sua joia da coroa. Minha mãe, Linda, é dona de casa e passou a vida inteira se certificando de que tudo estivesse impecável para os vizinhos. E meu irmão Dylan, ele acabou de se formar em MBA numa universidade respeitável, dirige um BMW Série 3 que meus pais compraram para ele e nunca se perguntou de onde vem o dinheiro. Eu tinha 24 anos quando ouvi isso pela primeira vez. Cheguei tarde do trabalho, ainda vestindo meu blazer barato da Target e os sapatos que comprei na liquidação. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca na sala de estar. Caminhei silenciosamente em direção à cozinha, mas parei ao ouvir minha mãe chorando. "Vamos perder tudo, Robert." A voz do meu pai estava tensa, desesperada de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. "O banco nos deu 6 meses. Se não conseguirmos os $680.000, eles vão tomar a casa." Encostei as costas na parede, com o coração disparado. Através da porta, pude vê-los sentados no sofá de couro cor conhaque da Restoration Hardware, aquele do qual minha mãe se gabava em todos os jantares. Acima deles, um relógio de parede da Hermes marcava os segundos, uma herança de família que parecia obscenamente deslocada em uma sala cheia de pessoas prestes a perder tudo. Naquela noite, fiquei deitada na cama olhando para o teto. Eu não sabia se conseguiria salvá-los. Mas sabia de uma coisa com certeza: eu não podia simplesmente ficar sentada ali e ver meus pais perderem tudo o que haviam construído. Na manhã seguinte, liguei para o tio Marcos. Marcos Thornton é o irmão mais novo do meu pai, um advogado imobiliário aposentado que passou 30 anos lidando com o direito imobiliário antes de pendurar a maleta. Ele é a ovelha negra da família, segundo meu pai, principalmente porque Marcos tem o hábito de dizer a verdade quando as pessoas não querem ouvi-la. Nos encontramos em uma lanchonete perto da casa dele. Ele pediu um café preto. Eu não pedi nada. "Conte-me exatamente o que você ouviu", disse ele. Então eu contei: o choro, o desespero, o prazo de 6 meses. Marcos pousou a xícara e me observou por um longo momento. "Paige, você entende o que está sugerindo? São $680.000. Mesmo que você doasse cada centavo do seu salário pelos próximos 10 anos, mal arranharia a superfície. Vou fazer hora extra. Vou pegar bicos. Vou cancelar férias, pular jantares fora, morar num apartamento minúsculo se for preciso." Inclinei-me para frente. "Tio Marcos, eu consigo. Só preciso de tempo e preciso fazer isso da maneira certa." Ele ficou em silêncio por um tempo. Então, pegou um bloco de notas e começou a escrever. "Se você está falando sério, precisamos de documentação, uma escritura de fideicomisso e uma nota promissória. Esses documentos comprovam que você é a parte que está pagando a hipoteca. E quando, se você quitá-la completamente, você se torna o fiduciário beneficiário do imóvel mantido em fideicomisso." O que isso significa? Significa que seus pais continuam sendo os instituidores. Eles criaram um fundo fiduciário, mas você controla o patrimônio. Eles não podem vendê-lo, doá-lo ou transferi-lo sem a sua assinatura. Ele me olhou fixamente. "Vou guardar uma cópia no meu cofre, por precaução." Assenti com a cabeça. Não estou fazendo isso por dinheiro, mas também não quero que meu sacrifício seja em vão.
5 anos. Foi esse o tempo que levou, 60 meses e 1825 dias. Eu me mudei do meu apartamento decente para um estúdio de 37 metros quadrados com piso de linóleo rachado e móveis da IKEA que eu mesmo montei à meia-noite. Meus colegas de trabalho foram para Cabo nas férias de primavera. Eu peguei turnos extras. Eles compraram carros novos. Eu dirigia um Honda Civic 2009 com 290 mil quilômetros que fazia barulhos preocupantes toda vez que eu virava à esquerda. Todo mês, eu transferia entre 11 mil e 13 mil dólares para a conta da hipoteca. Em alguns meses, eu comia miojo por 2 semanas seguidas. Em outros meses, eu trabalhava 70 horas. Todos os meses, eu via o saldo diminuir e dizia para mim mesmo, eles vão entender quando isso acabar. Enquanto isso, a vida de Dylan era diferente. Meus pais pagaram pelo MBA dele, mensalidades, moradia, tudo. Eles compraram um BMW Série 3 para ele quando ele foi aceito. Eles financiaram sua experiência de estudos no exterior em Barcelona durante um verão e sua viagem de networking para Aspen durante as férias de inverno. Eu assistia tudo isso do meu apartamento-estúdio, comendo as sobras em uma mesa dobrável, dizendo a mim mesma que estava tudo bem porque eu estava fazendo isso pela minha família. Quando a hipoteca estiver paga, eu dizia para mim mesma, eles vão ver o que eu fiz. Eles vão entender. Eu nunca pedi reconhecimento. Nunca exigi agradecimentos. Eu apenas acreditava que minha família acabaria por reconhecer meu coração. Então, há 3 semanas, fiz meu pagamento final, 11.847 dólares e 63 centavos. Acompanhei a transação pelo aplicativo do meu banco e, em seguida, recebi um e-mail do banco, hipoteca totalmente quitada. Parabéns! Sentei-me no meu apartamento-estúdio, rodeada por móveis de segunda mão e 5 anos de sacrifício, e chorei não de exaustão, mas de alívio. Acabou. Pensei que a parte mais difícil já tinha passado. Estava enganado. A primeira pessoa para quem liguei foi o tio Marcos. Está resolvido, eu disse, com a voz embargada. Paguei tudo. Até o último centavo. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então, em voz baixa, estou orgulhoso de você, Paige. Acho que você não tem noção de quão raro é o que você acabou de fazer. O que acontece agora? De acordo com o contrato de fideicomisso, você agora é o administrador fiduciário beneficiário. Seus pais ainda são os instituidores, eles estabeleceram o acordo original, mas não podem vender, transferir ou doar a propriedade sem o seu consentimento por escrito. Essa não é a minha opinião. É a lei. Expirei lentamente. Não estou tentando tirar nada deles. Eu só quero que eles saibam o que eu fiz. Quero que eles me vejam. Então vá para casa. A festa de formatura do Dylan é semana que vem. Converse com eles em particular. Explique tudo. Se eles forem as pessoas que você acredita que sejam, farão a coisa certa. E se não forem? Marcos fez uma pausa. Os documentos ainda estão no meu cofre. Se você precisar deles, eu mesmo os trago. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe, a festa de formatura do Dylan é sábado. Chegue cedo para ajudar a arrumar tudo. Você é sempre a mais confiável. Com amor, mamãe. Encarei aquela mensagem por um longo tempo. Você é sempre a pessoa mais confiável. Por anos, essa frase me pareceu um elogio. Agora, lendo-a novamente, percebi o que ela realmente significava. Fui eu quem apareceu. Fui eu quem ajudou sem pedir nada em troca. Fui eu quem se podia contar para dar, dar e dar. Eu não sabia na época, mas aquela mensagem seria a última vez que minha mãe me chamaria de confiável. 3 dias antes da festa, dirigi até em casa para um jantar em família. No momento em que entrei pela porta da frente, algo parecia errado. A sala de jantar havia se transformado. Minha mãe havia trazido a porcelana fina, o conjunto Vedvold com detalhes em azul cobalto que ela só usava em feriados e anúncios importantes. Guardanapos de linho, velas escuras de teca lançando uma luz quente sobre a mesa de mogno, bife Wellington, um prato que ela não preparava desde que Dylan entrou para a pós-graduação. Dylan estava sentado na cabeceira da mesa, sorrindo como uma criança na manhã de Natal. Meus pais estavam sentados ao lado dele, trocando olhares que eu não conseguia decifrar.
Paige, aqui está você. Minha mãe gesticulou em direção à outra ponta da mesa. Sente-se. Sente-se. Já vamos começar. Caminhei em direção ao meu lugar de sempre, a cadeira perto da janela onde me sentava desde os 7 anos de idade, e parei. Dylan estava na minha cadeira. Nós reorganizamos as coisas, disse minha mãe com naturalidade. O Dylan queria a vista hoje à noite. Você pode sentar na ponta. A ponta da mesa. O lugar mais distante da conversa. O lugar reservado para parentes distantes e pensamentos tardios. Sentei-me sem dizer uma palavra. Meu pai serviu vinho de uma garrafa que reconheci, uma Opus One de $400 que ele vinha guardando para uma ocasião especial. Ele ergueu o copo. Antes de comermos, tenho um anúncio importante a fazer sobre o futuro desta família. Meu coração disparou. Talvez fosse isso. Talvez eles fossem reconhecer o que eu tinha feito. Talvez 5 anos de silêncio e sacrifício finalmente fossem dar resultado. Meu pai sorriu para Dylan, depois para minha mãe. Então ele falou, e tudo em que eu acreditava sobre minha família se despedaçou em uma única frase. Decidimos dar esta casa ao Dylan como presente de formatura. As palavras pairavam no ar como fumaça. O rosto do meu pai estava radiante, orgulhoso, seguro, o rosto de um homem que acreditava estar fazendo algo nobre. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Dylan. Esta casa pertence à nossa família há 3 gerações e agora será base para o futuro de Dylan. Ele vai lançar sua startup aqui mesmo, transformar o porão em um escritório e usar o patrimônio para financiar seus primeiros investidores. Este é o começo de algo grandioso. Dylan sorriu radiante. Pai, o plano de negócios já está pronto. Isso vai ser um sucesso estrondoso. Minha mãe enxugou os olhos com o guardanapo de linho. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Fiquei paralisada na ponta da mesa, com o vinho intocado e a comida esfriando. Eles não podem fazer isso. As palavras gritavam dentro da minha cabeça. Mas minha boca não se mexia. Eles não podem simplesmente doar uma casa pela qual paguei durante 5 anos. Finalmente, encontrei minha voz. E a hipoteca? Meu pai acenou com a mão, como quem diz em desdém. Está resolvido. Não devemos mais um centavo sequer. Eu sei que está tudo resolvido. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Fui eu quem pagou. $680 mil em 5 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então meu pai riu, não uma risada confusa, nem uma risada desconfortável, mas uma risada de desdém. O tipo de risada que se dá a uma criança que disse algo ridículo. Paige, do que você está falando? Você mandou dinheiro para casa para ajudar com as despesas. Era o aluguel. Nós nunca pedimos que você pagasse a hipoteca. Minha mãe assentiu rapidamente. Claro, como qualquer criança que vive com a família contribuiria. Senti o sangue fugir do meu rosto. Aluguel? Minha voz saiu oca. Não moro aqui há 5 anos. Estou num apartamento pequeno, trabalhando em 2 turnos, abrindo mão de tudo. Paige. O tom da minha mãe ficou mais incisivo, um aviso disfarçado de doçura. Não vamos complicar as coisas. Este é o momento do Dylan. Podemos falar de finanças em outro momento. Outra hora? Olhei para ela incrédula. Você está doando uma casa que eu salvei da execução hipotecária e quer discutir isso em outra hora? Meu pai pousou a taça de vinho com força. O cristal tilintou contra o mogno. Chega! Sua voz estava fria agora, o calor de um instante atrás completamente desaparecido. Esta é a minha casa. Ela é minha há 30 anos. Quaisquer contribuições que vocês tenham feito foram apreciadas, mas elas não mudam a quem pertence esta propriedade. A escritura está em meu nome. A decisão é minha. Ele me olhou daquele jeito que a gente olha para um funcionário que ultrapassou os limites. Você precisa aceitar isso com elegância, Paige. É o melhor para a família. Dylan se remexeu desconfortavelmente na minha cadeira, mas não disse nada. Voltei-me para minha mãe, procurando qualquer sinal de que ela entendesse o que estava acontecendo.
Ela evitou meu olhar, estudando sua taça de vinho como se ela guardasse os segredos do universo. Mãe, você sabe o que eu fiz. Você viu as declarações. Você sabe. Linda Thornton tomou um gole lento e deliberado de seu Opus One. Paige, disse ela baixinho. Não vamos estragar o jantar. Você sempre dá um jeito de complicar tudo. A palavra me atingiu como um tapa. Complicada. Era isso que eu era para eles. Não a filha que salvou a casa. Não a irmã que sacrificou tudo. Apenas uma complicação, um incômodo, uma reflexão tardia. Dylan finalmente falou. Ei, Paige. Ele se virou para mim com aquele sorriso fácil, o mesmo que lhe dera tudo o que sempre quisera. Você está feliz por mim, não é? Quer dizer, isso é enorme. Vou construir algo incrível aqui. Olhei para meu irmão mais novo, 24 anos, MBA por uma faculdade que nossos pais pagaram, dirigindo um BMW que eles compraram para ele, usando um Rolex Submariner novinho em folha no pulso, um relógio que reconheci imediatamente porque nosso pai havia me dito uma vez que estava guardando para os netos. Dylan não sabia. Ele realmente não sabia. Em sua mente, tudo o que ele tinha vinha do trabalho árduo de nossos pais, a casa que eles estavam prestes a lhe dar, um legado familiar, o dinheiro que o sustentara por 5 anos, a gestão financeira cuidadosa de seu pai. Ele não fazia ideia de que sua irmã havia comido ramen por semanas a fio para que ele pudesse estudar no exterior, em Barcelona. Dylan, eu disse lentamente, você sabe quem pagou a hipoteca desta casa? Ele piscou. Pai, obviamente. Ele vem pagando há anos. Não. Balancei a cabeça negativamente. Ele não fez isso. Não nos últimos 5 anos. Eu fiz. O sorriso de Dylan vacilou. O que você quer dizer? Quero dizer que, quando meus pais estavam prestes a perder a casa por execução hipotecária, eu entrei em cena. Durante 5 anos, todos os meses, transferi dinheiro, meu dinheiro, para quitar uma dívida de $680 mil. É por isso que não há mais hipoteca. É por isso que eles podem te dar qualquer coisa. Dylan olhou para o nosso pai e depois para nossa mãe. Eles não disseram nada. Sua confusão aos poucos se transformou em outra coisa, não em compreensão, ainda não, mas na primeira rachadura na ilusão em que viverá por toda a vida. Espere, disse-lhe em voz baixa. Isso é verdade? Ninguém respondeu. Respirei fundo, depois mais uma vez. Certo, eu disse, me afastando da mesa. Entendo. Você já tomou sua decisão sobre a casa. Podemos discutir os detalhes depois, mas estarei na festa de formatura do Dylan no sábado, como prometi. A expressão do meu pai endureceu. Ele olhou para minha mãe. Ela lhe deu um pequeno aceno de cabeça, tenso, o tipo de comunicação silenciosa que vem de 30 anos de casamento e segredos compartilhados. Na verdade, disse meu pai, sobre a festa. Senti um frio na barriga. Achamos que seria melhor se você não comparecesse. As palavras me atingiram como um soco físico. Com licença. Sua atitude ultimamente tem sido... Ele procurou a palavra certa. Negativa. Não queremos nenhuma confusão na comemoração do Dylan. Este é o dia dele. Precisamos manter o foco nele. Encarei meu pai, esse homem por quem eu havia sacrificado tudo, esse homem cuja casa eu havia salvado, esse homem que me olhava como se eu fosse uma estranha da qual ele queria se livrar. Você está me desconvidando da festa de formatura do meu próprio irmão. Não estamos te desconvidando. A voz da minha mãe era suave, ponderada, o mesmo tom que ela usava quando dava más notícias e fingia que não eram tão ruins assim. Só estamos sugerindo que talvez você precise de um tempo para processar seus sentimentos quando estiver mais tranquila. Minha cabeça está bem. Paige. Ela se inclinou para a frente, com um sorriso paciente e condescendente. Você sabe como você é. Você complica as coisas. E este deveria ser um dia feliz. Fiquei sentada, completamente imóvel, 5 anos de sacrifício, $680 mil, e foi isso que recebi em troca, um lugar na ponta da mesa e uma porta fechada na minha cara. Então a campainha tocou. Minha mãe franziu a testa. Quem poderia ser? Não estamos esperando ninguém.
A porta se abriu e o tio Marcos entrou no hall de entrada. Ele vestia um blazer casual e carregava uma pasta de couro, a mesma que tinha há 30 anos, desgastada nos cantos, mas ainda em bom estado. Seus olhos percorreram a sala de jantar, observando o jantar requintado, a porcelana vedvivode, as expressões congeladas dos meus pais. Então ele olhou para mim. Não sei como, mas ele sabia. Ele podia ver no meu rosto a traição, a incredulidade, os 5 anos de sacrifício que simplesmente foram descartados como aluguel. Marcos. Meu pai se levantou, com a voz ríspida. O que você está fazendo aqui? Este é um jantar familiar privado. Vim ver como está minha sobrinha. Marcos fechou a porta atrás de si e entrou na sala de jantar. Parece uma boa hora. Estamos no meio de uma discussão importante. O sorriso da minha mãe era frágil. Talvez você possa voltar amanhã. Que discussão? Marcos olhou em volta da mesa. Aquela em que você está doando uma casa que a Paige levou 5 anos para pagar? O cômodo ficou em completo silêncio. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso não é da sua conta. Na verdade, Robert, sou eu. Marcos colocou sua pasta em uma cadeira vazia. Fui eu quem ajudou Paige a estruturar os documentos legais há 5 anos, a escritura de fideicomisso, a nota promissória, o acordo que a torna beneficiária fiduciária assim que a hipoteca for quitada. A mão da minha mãe voou para o peito. Do que você está falando? Olhei para o tio Marcos. Ele retribuiu o olhar, calmo, sereno, como se estivesse esperando. Este foi o momento. Tio Marcos, eu disse baixinho, minha voz firme apesar do caos que explodia dentro de mim. Você quer contar para eles ou eu conto? Meu pai se levantou tão depressa que a cadeira arrastou no chão. Isso é ridículo. Sua voz ecoou pela sala de jantar. Isso é um assunto de família, Marcos. Você não tem o direito de interferir nas decisões que tomo sobre a minha própria propriedade. Marcos não hesitou. Calmamente, abriu a pasta e retirou um envelope pardo. É isso mesmo, Robert. Pode ser que não seja mais inteiramente sua propriedade. Claro que sim. Meu nome está na escritura. Sou dono desta casa há 30 anos. Sim, era seu. Mas há 5 anos, quando faltavam 6 meses para a execução da hipoteca, você assinou documentos criando um acordo fiduciário. Você se lembra disso? O rosto do meu pai empalideceu. Minha mãe apertou o guardanapo como se fosse sua tábua de salvação. Aquilo foi apenas papelada. Formalidades legais. Não significou nada. Todo documento legal tem um significado. Marcos abriu a pasta. Você e Linda são os instituidores. Vocês criaram um fundo fiduciário, mas os termos estipulam claramente que quem quitar a hipoteca integralmente se tornará o administrador fiduciário. Essa pessoa passa a ter o controle acionário do imóvel mantido em fideicomisso. Dylan olhou de um para o outro, completamente perdido. Espere, o que é um administrador fiduciário beneficiário? Significa, disse Marcos lentamente, que sua irmã agora tem autoridade legal sobre esta propriedade. Seus pais não podem vendê-la, transferi-la ou doá-la a ninguém sem o consentimento dela por escrito. Minha mãe caiu em prantos. Isso não pode estar acontecendo. Nós não sabíamos. Nós nunca concordamos com isso. Você concordou com isso. Você assinou os documentos. Eu mesmo testemunhei suas assinaturas. Marcos se virou para mim. Paige, você tem algo a dizer? Olhei para meus pais, seus rostos chocados, seus olhos desesperados. Eu não quero brigar, disse baixinho. Só quero que a verdade seja reconhecida. Marcos colocou os documentos sobre a mesa, a escritura de fideicomisso, a nota promissória e uma pilha de extratos bancários. Eles mostram todas as transferências que Paige fez nos últimos 5 anos, 60 pagamentos totalizando $680 mil. Cada um deles foi debitado de sua conta corrente pessoal. Meu pai pegou os extratos bancários, as mãos tremendo enquanto os folheava. Isso não prova nada. Qualquer um poderia ter. Ellen Thompson confirmou tudo isso. O silêncio tomou conta da sala. Ellen Thompson foi a contadora da nossa família por 20 anos.
Ela cuidava dos impostos, revisava as demonstrações financeiras e mantinha registros meticulosos de cada transação. Se alguém sabia de onde vinha o dinheiro, era ela. Falei com ela ontem, continuou Marcos. Ela confirmou que todos os pagamentos dos últimos 5 anos foram feitos a partir de uma conta registrada em nome de pai de Elizabeth Thornton. Ela tem cópias das transferências bancárias, da verificação da titularidade da conta e suas próprias anotações da época. Ela está disposta a confirmar isso por escrito, se necessário. O rosto do meu pai, que antes era vermelho, ficou cinza claro. Minha mãe chorava abertamente agora, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Você, meu pai se virou para mim, com a voz trêmula. Você fez isso pelas nossas costas. Você nos enganou, fez acordos secretos, conspirou com o meu próprio irmão. Encarei seu olhar fixamente. Não, pai. Eu não fiz nada pelas suas costas. Eu salvei sua casa quando você estava prestes a perdê-la. Abri mão de 5 anos da minha vida, férias, economias, relacionamentos, para que você não acabasse na rua. E documentei tudo porque queria que houvesse um registro do que eu fiz, não para usar contra você. Minha voz falhou um pouco. Só para que alguém soubesse. Meu pai olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. Você deveria ter nos contado. Você nunca perguntou. Meu pai bateu com a palma da mão na mesa. Os pratos Vedvod tilintaram. Isto é traição. Sua voz falhou de fúria. Vocês se aproveitaram da nossa vulnerabilidade para roubar nossa casa. Eu não roubei nada. Eu guardei. Manipulando-nos, armando ciladas legais enquanto nos afogávamos. Ele apontou para Marcos, com o dedo tremendo. E você? Você a ajudou a fazer isso. Meu próprio irmão trabalhando contra mim. Marcos não elevou a voz. Robert, eu ajudei sua filha a se proteger depois que ela concordou em pagar sua dívida de $680 mil. Se isso lhe parece uma traição, talvez você devesse se perguntar por quê. Minha mãe soluçava em seu guardanapo. Como você pode fazer isso conosco, Paige, depois de tudo que fizemos por você? Nós te criamos. Nós te alimentamos. Nós te demos tudo. Eu a encarei. Tudo? Eles pagaram o MBA do Dylan enquanto eu trabalhava em 2 empregos para conseguir me formar em uma universidade pública. Compraram um BMW para ele enquanto eu dirigia um Civic de 15 anos. Mandaram ele para Barcelona enquanto eu comia miojo no apartamento minúsculo. Mas eu não disse nada disso. Qual seria o objetivo? Mãe, eu disse baixinho. Não estou tentando te magoar. Só estou tentando garantir que o que eu fiz não seja apagado, que eu não seja esquecido. Esquecida? Ela me olhou com genuína confusão. Nunca nos esquecemos de você. Você acabou de me desconvidar da festa de formatura do meu próprio irmão. Ela abriu a boca, fechou-a, olhou para meu pai em busca de apoio. Ele ainda encarava Marcos com o peito ofegante. Dylan ficou paralisado, seu relógio caro brilhando sob o lustre, seu bife Wellington intocado esfriando. Pela primeira vez na vida, o filho predileto não tinha nada a dizer. E eu também não. Levantei-me lentamente, empurrando a cadeira para trás. Não estou aqui para discutir, disse. Vim esta noite na esperança de que pudéssemos conversar sobre isso em particular. Queria explicar o que fiz e por quê, e encontrar juntos uma solução. Meu pai deu uma risada amarga. Um caminho a seguir? Você acabou de anunciar que a minha casa é sua. Não anunciei nada. O tio Marcos explicou a situação legal, que é real, quer você goste ou não. Mas não estou tentando tirar nada de você. Virei-me para Dylan. Dylan, não estou zangada com você. Você não sabia de nada disso. Nada disso é culpa sua. Seus olhos estavam arregalados, incertos, a expressão de alguém cuja visão de mundo inteiro acabará de desmoronar sob seus pés. Então, me virei para meus pais. Se vocês quiserem me desconvidar da festa, tudo bem. Mas eu estarei lá no sábado. Não para causar escândalo, não para constranger ninguém. Peguei minha bolsa do chão. Estarei lá para garantir que a verdade seja dita, quer vocês queiram dizê-la vocês mesmos, quer outra pessoa tenha que fazê-lo.
Minha mãe engasgou. Você está nos ameaçando? Não, mãe. Estou te dando uma chance de fazer a coisa certa. Caminhei em direção à porta. Marcos fechou a pasta e me seguiu. Na soleira da porta, parei e olhei para trás, para minha família, meu pai rígido de fúria, minha mãe desabando em lágrimas, meu irmão sentado em estado de choque na minha cadeira. 3 dias, eu disse. Você tem 3 dias para decidir como quer lidar com isso. Ou você reconhece o que eu fiz, ou a documentação fala por si só. Saí para o ar da noite, a porta se fechando com um clique atrás de mim. Eu não precisava que eles me amassem. Eu só precisava que parassem de fingir que eu não existia. Vou fazer uma pausa aqui por um instante. Se você já foi ignorado pela sua própria família, se já sacrificou tudo apenas para ser tratado como se fosse invisível, deixe um comentário. Quero saber que você está aqui comigo. E se esta história te fez sentir algo, clique no botão curtir não por mim, mas por você. Agora, vamos continuar. Voltei dirigindo para meu apartamento estúdio no escuro. As luzes da rua passavam embaçadas pelo meu para-brisa e, por um longo tempo, não pensei em absolutamente nada. Meu corpo executava os movimentos dirigir, frear, sinalizar enquanto minha mente flutuava em algum lugar acima de tudo isso, entorpecida e desconectada. Quando finalmente estacionei e subi os 3 lances de escada até a porta do meu apartamento, nem me dei ao trabalho de acender as luzes. Simplesmente sentei na beirada da cama, cercada por 37 metros quadrados de móveis baratos e cortinas de segunda mão, e me permiti sentir tudo o que eu vinha reprimindo. $680 mil, 5 anos, e eles chamavam isso de aluguel. Pensei em todos os natais que passei sozinha porque não tinha dinheiro para viajar para casa. Em todos os aniversários que comemorei com um cupcake do supermercado. Em todas as vezes que vi os stories do Dylan no Instagram, Barcelona, Aspen, festas de formatura e me convenci de que estava tudo bem porque eu estava fazendo algo importante. Pela primeira vez, permiti-me fazer a pergunta que vim evitando: será que eles alguma vez me amaram, ou eu sempre fui apenas útil? Um soluço subiu pela minha garganta. Tapei a boca com as mãos, tentando contê-lo, mas ele veio mesmo assim, feio, rouco, aquele tipo de choro que só se tem quando ninguém mais pode ouvir. Na minha pequena escrivaninha, iluminada pelo brilho dos postes de luz através das cortinas finas, havia uma pilha de extratos bancários, 5 anos de transferências, 5 anos de sacrifício, 5 anos acreditando que minha família acabaria por ver o que eu tinha feito. Eles viram. Simplesmente não se importaram. Chorei até não ter mais nada. Depois enxuguei o rosto, respirei fundo e peguei meu celular. Eu ainda tinha trabalho a fazer. Na manhã seguinte, meu telefone estava inundado de mensagens. Tia Ruth, Paige, estou muito decepcionada com você. Sua mãe me ligou chorando. Como você pôde tratar seus pais dessa maneira? Primo Michael, ouvi dizer que você está tentando roubar a casa do tio Robert. Isso é muito errado. Paige, a melhor amiga da minha mãe, Dona Linda, me contou o que aconteceu. Eu te conheço desde que você era bebê. Nunca imaginei que você fosse capaz de algo assim. Percorri a tela, mensagem após mensagem, e cada uma delas chegava à mesma conclusão: egoísta, ingrata, encrenqueira. Minha mãe agiu rápido. Em menos de 12 horas, ela ligou para todos os seus contatos e contou sua versão da história. Paige estava tentando roubar a casa da família. Paige tinha ciúmes de Dylan. Paige estava complicando as coisas porque não conseguia aceitar que seu irmão fosse mais bem-sucedido. Ninguém sequer pediu a minha versão dos fatos. Ninguém. Eu estava no meio de escrever uma resposta para a tia Ruth quando uma nova mensagem apareceu de um número desconhecido. Aqui é Ellen Thompson. Soube o que aconteceu pelo Marcos. Trabalho para sua família há 20 anos e sei qual é a verdade. Ligue quando estiver pronta. Ellen Thompson, nossa contadora familiar, a mulher que processou todos os pagamentos que eu já fiz. Encarei a mensagem por um longo tempo. Se Ellen estava entrando em contato, significava que ela estava disposta a verificar o que eu havia feito de forma independente, sem qualquer ligação com o tio Marcos. Uma segunda testemunha, uma segunda fonte de prova. Salvei o número dela e guardei o celular. A agressão da minha família extensa doeu, isso era inegável, mas eu não ia reagir. Ainda não.
Quando eu falasse, seria com provas, e todos ouviriam. Naquela noite, liguei para Ellen Thompson. Ela atendeu no segundo toque, com uma voz calorosa, porém séria. Paige, fico feliz que você tenha entrado em contato. Senhora Thompson, eu não tinha certeza se a senhora gostaria de se envolver. Sou a contadora da sua família há 20 anos, querida. Vi todas as transações, todos os extratos, todos os cheques que passaram pelos livros contábeis, e vi o que você fez. Ela fez uma pausa. Acho que está na hora de alguém reconhecer isso. O que você quer dizer? Quero dizer que seu pai me perguntou sobre esses pagamentos no ano passado. Prendi a respiração. O quê? Ele me ligou, disse que havia notado depósitos incomuns na conta da hipoteca e perguntou de onde vinha o dinheiro. Eu lhe disse a verdade, que todos os pagamentos foram rastreados até uma conta em seu nome. Senti o quarto girar levemente. Ele sabia. Ele sabia no ano passado. Ele sabia. Tenho um e-mail que lhe enviei confirmando isso, datado de março do ano passado. Ele respondeu com uma única palavra, entendi. E depois nunca mais mencionou o assunto. Fechei os olhos. Durante todo esse tempo, pensei que meus pais simplesmente não sabiam, que estavam orgulhosos demais ou distraídos demais para perceber o que eu estava fazendo por eles. Mas meu pai sabia. Ele perguntou. Recebeu a confirmação e escolheu fingir que não sabia. Senhora Thompson, eu disse lentamente, se eu precisasse que a senhora confirmasse esses pagamentos publicamente, a senhora estaria disposta a fazê-lo? Tenho 5 anos de registros, comprovantes de transferência bancária e minhas próprias anotações da época de cada revisão trimestral. Se precisar de uma testemunha, estou à disposição. Agradeci e desliguei. Depois, fiquei sentada na escuridão do meu apartamento-estúdio, processando o que acabará de aprender. Meu pai não havia esquecido meu sacrifício. Ele o havia enterrado. E isso era muito pior. Na manhã seguinte, liguei para o tio Marcos. Falei com Ellen Thompson, eu disse. Ela está disposta a confirmar tudo. Eu sei. Ela me ligou logo depois. Havia um sorriso em sua voz. Você tem 2 fontes independentes agora, Paige. Seu pai pode contar a história que quiser para o resto da família, mas não pode contestar registros bancários e um contador com 20 anos de experiência. Então, o que fazemos? Isso depende. O que você quer que aconteça na festa? Refleti bastante sobre isso. Não quero humilhar ninguém, eu disse. Não quero arruinar a formatura do Dylan, mas também não vou deixar que eles subam na frente de 50 pessoas e entreguem uma casa que eu paguei enquanto fingem que eu não existo. Tudo bem. Marcos ficou em silêncio por um momento. Eis o que sugiro. Vamos dar a eles mais uma chance. Se seus pais quiserem contar a verdade, reconhecer o que você fez e ajustar o comunicado, então ficaremos em silêncio. Mas se eles prosseguirem com o plano original, então você se pronuncia. Aí eu apresento os fatos, com calma e profissionalismo, com ele em presente para confirmar. Sem acusações, sem drama, apenas a verdade. E se eles tentarem te calar? Eles podem tentar, mas haverá 50 testemunhas naquele quintal. Metade delas já ouviu a versão dos fatos da sua mãe. Elas merecem ouvir a história verdadeira. Respirei fundo. Ok, vamos lá. Naquela noite, separei a roupa que usaria no sábado, um blazer azul marinho, uma blusa de seda branca e brincos de pérolas simples. Eu não estava me vestindo para uma festa. Eu estava me vestindo para um acerto de contas. Em 3 dias, tudo mudaria. Eu só não sabia o quanto. Chegou o sábado, ensolarado e quente. Estacionei meu velho Civic a um quarteirão da casa dos meus pais e fiquei sentado no banco do motorista por 5 minutos inteiros, tentando acalmar a respiração. Quando finalmente virei a esquina, vi o que minha mãe havia criado. O jardim da frente tinha sido transformado em algo saído de uma revista de decoração. Toalhas de mesa de linho branco adornavam elegantes mesas rústicas. Cordões de luzes de fada serpenteavam pelos galhos do carvalho, aguardando o crepúsculo. Uma equipe de catering com aventais pretos preparou rechaudos de prata em uma longa mesa de buffet, e flores importadas, peonias, ranúnculos, rosas em tons de rosa claro e creme, transbordavam de vasos de cristal por todos os lados.
Pelo menos 50 convidados circulavam pelo jardim, segurando taças de champanhe e conversando em grupos, vizinhos, familiares, amigos do clube de campo dos meus pais, professores da faculdade de administração do Dylan. E no centro de tudo estavam meus pais. Robert Thornton vestia um terno de linho creme, um anfitrião impecável. Linda circulava entre os convidados em um vestido floral, com um sorriso radiante e ensaiado. Eles pareciam um casal perfeito celebrando a conquista perfeita do seu filho perfeito. Ninguém jamais imaginaria que eles estavam prestes a doar uma casa que não lhes pertencia integralmente. Avistei a vovó Eleanor no canto, sentada em sua cadeira de rodas com um cobertor sobre os joelhos. Aos 82 anos, ela raramente falava, mas seus olhos eram penetrantes, observando tudo. Quando me viu, acenou levemente com a cabeça. Eu retribuí o aceno. Do outro lado do quintal, avistei o tio Marcos perto da cerca viva, com Ellen Thompson ao lado dele. Estavam vestidos de forma discreta, misturando-se à multidão. Marcos olhou nos meus olhos e fez um sinal quase imperceptível. Estávamos preparados. Agora era só uma questão de esperar que meus pais fizessem a escolha deles. Uma hora depois do início da festa, meu pai bateu com uma colher de prata em sua taça de champanhe. Pessoal, por favor, podem ter a atenção de vocês? A multidão silenciou, voltando-se para a pequena plataforma que havia sido montada perto do carvalho. Meu pai estava no centro, minha mãe ao lado dele, e Dylan sorrindo do outro lado. Agradecemos a todos por estarem aqui para celebrar a formatura do MBA do nosso querido filho. A voz do meu pai ecoou pelo gramado, calorosa e confiante. Dylan trabalhou muito para chegar a este momento, e não poderíamos estar mais orgulhosos. Aplausos educados percorreram a multidão. Mas hoje não se trata apenas do diploma. Meu pai fez uma pausa dramática. Hoje estamos anunciando algo ainda maior. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope grosso, cor creme, amarrado com uma fita. Esta casa pertence à família Thornton há 3 gerações. E hoje estamos oficialmente passando-a para a próxima geração. Ele entregou o envelope a Dylan. Filho, esta propriedade agora é sua. Sua base, seu futuro, seu legado. Dylan abriu o envelope e tirou um certificado decorativo. Não era uma escritura de verdade, percebi, apenas um gesto simbólico. Mas a plateia não sabia disso. Eles irromperam em aplausos, com flashes de celulares disparando. Fala! Fala! Gritou alguém. Dylan deu um passo à frente, segurando o certificado, com seu Rolex refletindo o sol da tarde. Não sei o que dizer, começou ele, com a voz um pouco embargada. Isto é incrível. Prometo que farei com que esta família se orgulhe de mim. Esta casa é onde construirei o meu império. Olhei para o tio Marcos. Ele olhou para Ellen Thompson. Depois olhou para mim e ergueu as sobrancelhas. Agora. Respirei fundo, dei um passo à frente e gritei. Na verdade, antes de prosseguirmos, acho que há algo importante que todos devem saber. 50 cabeças se viraram para mim. O sorriso do meu pai congelou. A taça de champanhe da minha mãe parou a meio caminho dos seus lábios. Paige. A voz do meu pai era firme, controlada. Já conversamos sobre isso. Mas não é o momento. Na verdade, pai, acho que este é exatamente o momento. Caminhei lentamente em direção à plataforma, meus saltos clicando no caminho de lajes. Você está diante de todas as pessoas que conhecemos, doando uma casa. Acho que elas merecem saber a história completa. Murmúrios percorreram a multidão. Tia Ruth sussurrou algo para o primo Michael. Alguns professores de Dylan trocaram olhares confusos. Minha mãe deu um passo à frente, com um sorriso forçado. Paige, querida, vamos conversar sobre isso em particular. Tivemos a oportunidade de conversar em particular há 3 dias. Você me disse que eu não era bem-vindo nesta festa porque minha atitude era muito negativa. Mantive a minha voz calma, até mesmo. Mas estou aqui mesmo assim, porque conquistei o direito de estar aqui. O rosto do meu pai estava ficando vermelho. Se você vai causar um escândalo. Não estou causando escândalo. Estou dizendo a verdade. Virei-me para encarar a multidão. A maioria de vocês conhece minha família há anos.
Vocês nos viram crescer, a mim e ao Dylan. Provavelmente acham que sabem tudo sobre nós. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se prolongar. Mas você não sabe que, há 5 anos, esta casa estava há 6 meses de ser leiloada. E você não sabe que passei os últimos 5 anos da minha vida pagando sozinho a hipoteca de $680.000, sem pedir nada em troca. Suspiros. Murmúrios. A senhora Wilson, da casa ao lado, apertou o colar de pérolas. Eu me voltei para o tio Marcos. Você gostaria de explicar o resto, ou devo fazer isso? Marcos deu um passo à frente, com a pasta na mão. Acho melhor mostrar a documentação para todos. O tio Marcos caminhou até a frente da multidão com a confiança tranquila de um homem que passou 30 anos em tribunais. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Marcus Thornton, irmão mais novo de Robert e advogado imobiliário aposentado. Ele abriu a pasta e retirou uma pasta. Não estou aqui para causar problemas. Estou aqui para apresentar os fatos. Meu pai avançou bruscamente. Marcus, eu juro por Deus. Robert, por favor, deixe-me terminar. Marcus não elevou a voz, mas seu tom não admitia contestação. Há 5 anos, meu irmão estava com sérios problemas financeiros. O banco estava se preparando para executar a hipoteca desta casa. Se nada tivesse mudado, vocês estariam todos no quintal de outra pessoa agora. A multidão ficou em completo silêncio. Paige veio até mim e se ofereceu para quitar o restante da hipoteca, todos os $680.000, em troca de documentos, uma escritura de garantia e uma nota promissória que protegeriam seu investimento. Estes documentos afirmam claramente que, após o pagamento integral da hipoteca, Paige se torna a beneficiária fiduciária do imóvel. Ele mostrou os papéis para que todos pudessem ver. O que isso significa em termos simples? Significa que Robert e Linda não podem vender, transferir ou doar esta propriedade sem o consentimento por escrito de Paige. O anúncio que você acabou de presenciar não tem validade legal. Dylan não é dono desta casa. Nunca foi. O rosto do meu pai estava roxo. Esses documentos são fraudulentos. Ele falsificou minha assinatura. Ellen Thompson deu um passo à frente, seus cabelos grisalhos refletindo a luz do sol. Posso confirmar que não são, disse ela calmamente. Sou a contadora da família Thornton há 20 anos. Processei todos os pagamentos que Paige fez, 60 transferências totalizando $680.000. Tenho registros bancários, confirmações de transferência e minhas próprias anotações. É tudo legítimo. A multidão explodiu em aplausos. Vozes ecoaram pelo gramado. Você sabia disso? Eu não fazia ideia. Ela pagou tudo sozinha. Por que eles nunca disseram nada? Ellen Thompson estava ao lado do tio Marcos, sua presença calma e inabalável. Para que conste, continuou ela, elevando a voz para se fazer ouvir em meio ao barulho, Robert me perguntou sobre esses pagamentos em março passado. Enviei a ele um e-mail confirmando que todos os depósitos foram feitos a partir da conta pessoal de Paige. Ele confirmou o recebimento. Todos os olhares se voltaram para meu pai. Seu rosto estava pálido. Isso está fora de contexto. Eu não entendi o que estava lendo. Você respondeu com a palavra o entendido, disse-lhe calmamente. Eu tenho o e-mail. A senhora Wilson, nossa vizinha há 15 anos, se apresentou. Seu marido jogava golfe com meu pai todos os domingos de manhã durante uma década. Robert, disse ela lentamente, você está me dizendo que todas aquelas vezes em que você se gabou de ter quitado sua hipoteca antecipadamente, de estar livre de dívidas, na verdade, era o dinheiro da sua filha? Meu pai não conseguia olhar nos olhos dela. Tia Ruth, que havia me enviado aquela mensagem furiosa sobre roubar a casa dos meus pais, ficou paralisada, com um rosto pálido. Linda me ligou ontem, disse ela baixinho. Ela me contou que Paige estava tentando tirar tudo deles. Que Paige tinha ciúmes de Dylan. Ela parou de falar, olhando para mim. Isso não era verdade, era? Não, eu disse. Não foi. A multidão se moveu, murmurando. Pessoas que momentos antes olhavam para meus pais com admiração agora os encaravam com algo completamente diferente, dúvida, decepção, o início da compreensão.
Minha mãe estava chorando novamente. Mas, desta vez, ninguém se mexeu para consolá-la. E Dylan, pobre Dylan, ficou ali agarrado ao seu certificado sem valor, com a aparência de um homem que acabará de ver toda a sua estrutura desmoronar. Dylan desceu da plataforma, com as pernas trêmulas. Espere. Sua voz era quase inaudível. Paige, você quitou a hipoteca, tudo? Virei-me para encará-lo, meu irmãozinho ainda segurando aquele certificado decorativo como se significasse alguma coisa. Sim, Dylan. Durante 5 anos, enquanto você estudava no exterior, comprava BMWs e planejava sua startup, eu trabalhava em 2 turnos, morava num apartamento pequeno e depositava a cada centavo que sobrava no banco para que meus pais não perdessem a casa. Ele me encarou, seu rosto oscilando entre confusão, descrença e algo que parecia quase horror. Eu não sabia, sussurrou ele. Ninguém me contou. Eu pensei que papai tivesse cuidado de tudo. Pensei que a casa fosse só nossa. Eu sei que você não sabia. Suavizei minha voz. Isso não é culpa sua, Dylan. Eles não te contaram porque não queriam que você soubesse. Ele se virou para nossos pais, e o certificado amassou um pouco em suas mãos. Isso é verdade? Você sabia que a Paige estava pagando por tudo e nunca disse nada? Você me fez pensar que eu era a pessoa de quem você tinha orgulho enquanto ela. Ele não conseguiu terminar a frase. Minha mãe estendeu a mão para ele. Dylan, querido, estávamos te protegendo. Ele recuou, afastando-se do toque dela. Me proteger de quê? De saber que minha irmã sacrificou tudo enquanto você a tratava como se ela não importasse? Por um longo momento, ninguém disse nada. Então Dylan fez algo que eu nunca esperava. Ele olhou para mim, com os olhos brilhando. Desculpe, Paige. Me desculpe mesmo. Eu não sabia. Assenti com a cabeça lentamente. Eu sei que você não fez isso. Eu não quero isso. Ele mostrou o certificado. Não quero uma casa que me foi dada fingindo que você não existe. Ele deixou cair no chão. Meu pai explodiu. Isso é um absurdo. Ele deu um passo à frente, dirigindo-se à multidão com o desespero de um homem que vê seu reino desmoronar. Vocês estão todos sendo manipulados. Isso é um assunto de família, um negócio privado, e meu irmão transformou isso em um espetáculo público para me humilhar. Ele apontou para o tio Marcos com o dedo trêmulo. Você sempre teve inveja de mim, não é? Sempre se ressentiu por eu ser o bem-sucedido, o que tinha família, o que fez algo da vida. Robert. A voz de Marcos era calma. Não se trata de mim. Trata-se da filha que você tentou apagar. Eu não apaguei ninguém. Você pegou o dinheiro dela, negou a contribuição dela, a desconvidou da festa do próprio irmão e estava prestes a doar uma casa que ela controla legalmente sem jamais reconhecer uma única coisa que ela fez por você. A multidão assistia em um silêncio desconfortável. Ninguém mais estendia a mão para o champanhe. O marido da senhora Wilson pigarreou. Robert, eu te conheço há 15 anos. Jogamos golfe juntos todos os domingos. Você me disse que era financeiramente responsável, que administrava seu dinheiro à moda antiga. Isso era verdade? Meu pai não soube responder. Minha mãe desabou em uma cadeira, soluçando com o rosto entre as mãos. Você não entende, ela chorou. Fizemos tudo pelos nossos filhos. Tudo. Só queríamos o melhor. Pelo Dylan, eu disse baixinho. Você queria o melhor para o Dylan. Ela olhou para mim, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Paige, está tudo bem, mãe? Eu entendi agora. Respirei fundo. Entendo que, nesta família, eu nunca deveria ter sido vista. Eu deveria apenas ceder em silêncio e desaparecer. Olhei para meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas eu não vou mais desaparecer. Uma voz suave dissipou a tensão. Posso dizer uma coisa? Todos se viraram. A vovó Eleanor estava sendo levada para a frente por sua enfermeira, suas mãos finas agarrando os braços da cadeira de rodas. Aos 82 anos, ela raramente falava, mas quando falava, as pessoas a ouviam. Tenho observado, disse ela, com a voz frágil, mas clara.
Tenho observado há muito tempo. Ela olhou para o meu pai, o filho dela. Robert, eu recebo e-mails do banco. Meu nome ainda consta como coproprietário desde que seu pai e eu compramos esta casa em 1972. Eu vi todos os extratos. Sei em nome de quem estavam esses pagamentos. Meu pai ficou completamente imóvel. Eu fiquei em silêncio, continuou a avó Eleanor, porque acreditava que você acabaria fazendo a coisa certa. Acreditava que você reconheceria sua filha. Sua voz vacilou ligeiramente. Eu acreditava ter criado um homem melhor do que este. O silêncio que se seguiu foi devastador. Então ela se virou para mim, com o olhar suavizado. Paige, venha aqui. Caminhei lentamente até ela, ajoelhando-me ao lado de sua cadeira de rodas. Há muito tempo que queria te contar uma coisa, disse ela. Mas estava esperando que seu pai se tornasse o homem que deveria ter sido. Ela estendeu a mão e pegou a minha, com um aperto surpreendentemente forte. Tenho orgulho de você. Sempre tive orgulho de você e peço desculpas por não ter dito isso antes. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Nesta família, disse a avó Eleanor, em voz alta o suficiente para todos ouvirem, ninguém jamais deveria ser invisível por ser filha em vez de filho. Paige salvou esta casa. Paige merece ser homenageada. E se os próprios pais dela não disserem isso? Ela olhou para Robert com algo próximo ao desprezo. Então farei. A multidão se moveu e algo no ar mudou. Levantei-me lentamente, ainda segurando a mão da minha avó. A multidão esperava. Meus pais esperavam. Dylan esperava. Por um longo momento, não disse absolutamente nada. Então eu falei. Não vim aqui para pegar nada. Minha voz estava firme, mais calma do que eu esperava. Não vim aqui para humilhar meus pais ou estragar o dia do meu irmão. Vim aqui porque passei 5 anos sendo invisível. E finalmente decidi que mereço existir. Olhei para meu pai e depois para minha mãe. Você pode continuar morando nesta casa. Não vou expulsá-la nem vendê-la sem o seu conhecimento. Mas, de agora em diante, qualquer decisão importante sobre esta propriedade exigirá meu consentimento. Isso não é vingança. É apenas a lei, a mesma lei que existia quando assinei esses documentos há 5 anos. Eu me virei para Dylan. Eu não te odeio. Nunca o odiei. Mas preciso que você entenda que meu sacrifício não foi pagar o aluguel. Não foi o ajudar. Foi tudo o que eu tinha por 5 anos para que você pudesse ter a vida que tem agora. Dylan assentiu lentamente, com os olhos vermelhos. Finalmente, encarei meus pais pela última vez. Continuo sendo sua filha. Isso nunca vai mudar. Mas, a partir deste momento, respeito não é opcional. Não é um presente que você dá quando tem vontade. É uma exigência. Peguei minha bolsa de onde a havia deixado em uma mesa próxima. Eu te amo apesar de tudo. Eu te amo, mas amor sem respeito já não basta. Caminhei em direção ao portão, passando pela multidão silenciosa, pelas luzes de fada, pelas flores importadas e pelo champanhe que ninguém mais bebia. Na soleira, hesitei. Obrigado a todos por ouvirem. Aproveitem o resto da festa. Então eu me afastei. Vou interromper a história por um instante. Se você ainda está assistindo, pergunte-se: existe alguém na sua vida que deu tudo de si e nunca foi reconhecido? Talvez seja você. Talvez seja alguém que você conheça. Se você se identificou com essa história, clique no botão curtir e continue lendo, porque o que aconteceu depois daquela festa mudou tudo. Agora, voltando à minha história. A festa acabou em menos de 1 hora. Observei do meu carro, estacionado a um quarteirão de distância, enquanto os convidados iam saindo aos poucos, conversas sussurradas, expressões preocupadas. A senhora Wilson parou no portão para dizer algo ao marido. Ele balançou a cabeça lentamente. Tia Ruth saiu sem olhar para trás, a certeza que tinha antes substituída por algo mais próximo da vergonha. Antes de ir embora, vi algumas pessoas se aproximando de mim. A senhora Wilson bateu na minha janela. Eu a abaixei. Paige. Sua voz era suave. Moro ao lado da sua família há 15 anos. Sempre achei que eles fossem,
Bem, eu achava que os conhecia. Ela fez uma pausa. Eu não fazia ideia. Me desculpe. Presumi o pior sobre você. Obrigada, senhora Wilson. Sua avó tinha razão. Ela estendeu a mão pela janela e apertou a minha. Você merecia coisa melhor. Algumas outras pessoas apareceram, gente que eu mal conhecia, amigos de amigos, todas expressando variações do mesmo sentimento. Não sabíamos. Pedimos desculpas. Você deveria se orgulhar de si mesmo, ah. Quando finalmente fui embora, o quintal estava quase vazio. As luzes de fada ainda piscavam. As garrafas de champanhe permaneciam intocadas sobre o aparador. O certificado decorativo jazia amassado na grama, onde Dylan o havia deixado cair. Meus pais estavam sozinhos na plataforma, cercados pelos destroços de uma celebração que se transformará em algo completamente diferente. E pela primeira vez em 5 anos, não me senti invisível. Não me senti exatamente orgulhosa, e definitivamente não me senti feliz, mas me senti real, vista, reconhecida. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei-me no meu apartamento-estúdio, os mesmos 37 metros quadrados onde comi ramen, fiz hora extra e, silenciosamente, salvei uma casa que nunca deveria ter sido minha. E dormi melhor do que em anos. Uma semana depois, Dylan me ligou. Quase não atendi, mas algo dentro de mim, talvez aquela parte que sempre amou meu irmãozinho apesar de tudo, me fez atender. Ei! Sua voz estava diferente, mais baixa, menos segura. Ei! Podemos nos encontrar? Preciso falar com você pessoalmente. Nos encontramos em uma cafeteria a meio caminho entre meu apartamento e a casa dos nossos pais. Dylan já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa no canto, olhando fixamente para seu latte intocado. Ele olhou para cima quando me sentei. Tenho pensado, disse-ele lentamente, em tudo. Nos últimos 24 anos, em todas as coisas que simplesmente aceitei como normais. Eu esperei. Meus pais pagaram minha mensalidade da faculdade, compraram um carro para mim, financiaram minhas viagens, e durante todo esse tempo eu pensei que era porque eles eram bem-sucedidos. Ele riu amargamente. Eu achava que eles eram bons com dinheiro. Não fazia ideia de que era porque você estava se sacrificando ao máximo para mantê-los à tona. Você não sabia, Dylan. Mas eu devia ter perguntado. Devia ter reparado em alguma coisa. Você estava morando no apartamento-estúdio enquanto eu estava voando para Barcelona. Como é que eu não vi? Porque você não deveria ter visto. Eles se certificaram disso. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eles não estão se falando, disse ele finalmente. Papai está dormindo na sala. Mamãe chora o tempo todo. Eles estão furiosos um com o outro, com o tio Marcos, com todos, menos consigo mesmos. Eles estão com raiva de você? Eles ficam dizendo que eu deveria consertar as coisas, fazer as pazes, me convencer a deixar tudo voltar a ser como era antes. Ele olhou nos meus olhos. Eu disse que não. Você fez isso? Eu disse a eles que a única pessoa que precisa consertar as coisas são eles mesmos. As semanas após a festa foram difíceis para meus pais. A notícia se espalhou pela comunidade mais rápido do que eles conseguiam conter. Os sócios do clube de campo que antes os admiravam agora cochichavam pelas costas deles. O grupo de golfe de domingo do meu pai, os homens para quem ele se gabava há anos de sua disciplina financeira, discretamente parou de convidá-lo. O clube do livro da minha mãe realizava reuniões sem mencioná-los. A imagem da família Thornton perfeita havia se desfeito, e todos podiam ver o que havia por baixo. Ouvi fragmentos de informações do tio Marcos, que me manteve informado. Seu pai está passando por dificuldades, ele me disse ao telefone. Ele está acostumado a ser respeitado, admirado. Agora, quando entra em uma sala, as pessoas o olham de forma diferente. Isso está afetando-o muito. E minha mãe, igual. Ela construiu toda a sua identidade em torno de ser a matriarca de uma família bem-sucedida, a mulher cujo filho estava progredindo na carreira, cujo marido era um bom provedor, cuja casa era um exemplo a ser seguido. Agora as pessoas sabem a verdade, que uma filha que elas ignoravam era quem mantinha tudo em ordem. Não me senti satisfeita com o sofrimento deles. Não me senti vingada. Pelo contrário, senti-me cansada.
E agora, o que acontece? Perguntei. Isso depende deles. Eles podem reconhecer o que fizeram e tentar reconstruir, ou podem continuar culpando todos os outros. Mas a situação legal é clara. Você é o administrador fiduciário beneficiário. Nada muda a menos que você assine o documento. Pensei em Dylan, ainda assimilando tudo. Na vovó Eleanor, que finalmente disse a verdade depois de anos observando em silêncio. E pensei nos meus pais, duas pessoas que passaram décadas construindo uma imagem apenas para vê-la desmoronar em uma única tarde. À noite, as palavras do meu pai ecoavam na minha mente: fizemos tudo pelos nossos filhos. Não, pensei. Você fez tudo por um deles. Um mês depois da festa, encontrei-me com o tio Marcos para discutir o futuro. Estávamos sentados em seu escritório, uma sala silenciosa repleta de livros de direito e fotografias emolduradas. Ele me apresentou as opções. Agora você tem controle total, disse ele. Você poderia vender a propriedade e ficar com o dinheiro. Poderia despejar seus pais e alugá-la. Você poderia. Não vou fazer nada disso. Ele assentiu lentamente. Eu não pensei que você fosse fazer isso. Eles podem ficar, sem pagar aluguel. Mas eu quero uma reunião formal, uma reunião de família onde estabeleçamos novas regras. Chega de decisões sobre esta casa sem a minha participação. Chega de fingir que eu não tenho voz. Isso é mais do que justo. E Marcos? Inclinei-me para frente. E a vovó Eleanor? Ela está bem? Ele deu um leve sorriso. Na verdade, ela me ligou na semana passada. Ela fez algumas alterações no seu planejamento sucessório. Que tipo de mudanças? Ela tem um fundo fiduciário separado, bens que não têm nada a ver com seu pai. Algumas economias, uma pequena propriedade no interior do estado que seu avô comprou décadas atrás. Ela atualizou seu testamento para deixar uma parte significativa disso para você. Eu fiquei olhando para ele. Ela não precisava ter feito isso. Ela queria, disse ele. E deu uma risadinha. Ela disse que já estava na hora. Por um instante, fiquei sem palavras. Durante todos esses anos, pensei que estava sozinha. Pensei que ninguém da minha família via o que eu estava fazendo ou se importava. Mas a vovó Eleanor estava observando o tempo todo. Ela me viu quando meus próprios pais se recusaram a ver. Agradeça a ela por mim, eu disse baixinho. Diga a ela que a amo. Você pode falar com ela pessoalmente. Ela está esperando sua ligação. Saí da casa de Marcos naquela noite me sentindo mais leve do que em anos. A batalha não havia terminado, mas, pela primeira vez, eu não estava lutando sozinho. 6 semanas após a festa, a reunião de família finalmente aconteceu. Nos reunimos na sala de estar, a mesma sala onde eu ouvirá pela primeira vez o desespero dos meus pais, o mesmo sofá de couro cor conhaque, o mesmo relógio Hermes esticando na parede. Mas agora tudo parecia diferente. Meu pai estava sentado rigidamente em uma poltrona, com o rosto contraído. Minha mãe estava sentada na beirada do sofá, com as mãos firmemente cruzadas no colo. Dylan estava sentado afastado deles, mais perto de mim do que eu esperava. O tio Marcos atuou como mediador. Estamos aqui para estabelecer um caminho a seguir, disse ele. Paige deixou claro que não pretende expulsar Robert e Linda de casa, mas é preciso que haja novos entendimentos. Meu pai pigarreou. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, lentamente, dolorosamente. Paige, eu te devo um pedido de desculpas. Eu esperei. Eu estava errado sobre muitas coisas. Ele ainda não me olhava diretamente. Eu não lidei bem com isso. Eu deveria ter reconhecido o que você fez. Eu deveria ter. Sua voz falhou ligeiramente. Eu deveria ter sido um pai melhor. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Ainda havia uma postura defensiva, ainda a sugestão de um homem que não entendia completamente o que tinha feito de errado. Mas era alguma coisa. Em seguida, minha mãe falou, com a voz trêmula. Eu te amo, Paige. Sempre amei. Só que, eu não sabia como demonstrar isso da maneira certa. Eu sei, mãe. Vocês podem nos perdoar?
Pensei em tudo, os 5 anos, os 680 mil dólares, o lugar na ponta da mesa, as palavras você complica as coisas, e dei a eles a única resposta honesta que tinha. Preciso de tempo. O perdão não acontece de uma vez, mas estou disposto a tentar. Dylan estendeu a mão e apertou a minha. 6 meses depois, minha vida estava completamente diferente. Eu finalmente me mudei do apartamento-estúdio para um apartamento de 2 quartos com espaço de verdade no armário e janelas com vista para o nascer do sol. Comprei os móveis que eu mesma escolhi, um sofá cinza macio, estantes. Passei um fim de semana inteiro montando uma mesa de jantar de verdade, onde eu pudesse jantar como um ser humano, em vez de ficar curvada sobre uma bandeja dobrável. Meu trabalho também tinha melhorado. As horas extras que eu vinha fazendo há anos chamaram a atenção de alguém, e eu fui promovido a contador sênior com um aumento que ainda me parece surreal. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha dinheiro e economias que não estavam destinadas a outra pessoa. As coisas com Dylan melhoraram. Começamos a nos encontrar para almoçar uma vez por mês, depois a cada 2 semanas. Ele estava diferente agora, menos convicto, mais ponderado. Seus planos para a startup tinham sido adiados enquanto ele reavaliava o que realmente significava sucesso. Eu não sabia se ele algum dia entenderia completamente o que os últimos 5 anos me custaram, mas ele estava tentando. Isso já era alguma coisa. Meus pais eram mais rígidos. Conversávamos ocasionalmente, com cautela. O relacionamento era completamente diferente de antes, mas talvez isso não fosse um problema. O antigo relacionamento se baseava em eu dar tudo e não esperar nada em troca. Este novo, fosse lá o que se tornasse, pelo menos seria honesto. Eu e a vovó Eleanor conversávamos todos os domingos de manhã. Ela me contava histórias sobre meu avô, sobre os primeiros anos da casa, sobre uma época em que a família Thornton era diferente. Você me lembra ele, ela disse certa vez. Calma, constante, mais forte do que qualquer um imagina. Eu já não chorava com frequência, mas aquilo me fez chorar. Algumas feridas não cicatrizam completamente, mas cicatrizam. Eu era a prova viva disso. Se você ainda está ouvindo, deixo aqui esta mensagem. Eu não contei essa história por vingança. Não a compartilhei porque precisava que o mundo soubesse o quão mal fui tratada. Contei essa história porque, em algum lugar por aí, alguém está vivendo a mesma história neste exato momento. Talvez você seja o filho que sempre dá, que sempre se sacrifica, que sempre está presente e nunca é notado. Talvez você esteja exausto de carregar uma família que não te carrega de volta. Se esse for o seu caso, quero que você saiba de uma coisa. Você merece existir. Você merece ocupar espaço, ser reconhecido, ter seus sacrifícios valorizados. Você não precisa gritar, brigar ou destruir tudo, mas precisa decidir que você importa, mesmo que ninguém mais importe. Documente o que você faz. Construa relacionamentos com pessoas que te enxerguem com clareza. E quando chegar a hora, não tenha medo de dizer a verdade. Passei 5 anos acreditando que minha família acabaria reconhecendo meu sacrifício, que o amor seria suficiente. Que se eu me dedicasse um pouco mais, me esforçasse um pouco mais, me mantivesse um pouco mais discreta, eles finalmente me enxergariam. Eles não fizeram. E isso não é culpa minha. É culpa deles. Mas no momento em que parei de esperar por permissão para existir, no momento em que decidi que era digna de ser vista, independentemente de concordarem ou não, tudo mudou. Meu nome é Paige Thornton. Tenho 29 anos. Quitei uma hipoteca de 680 mil dólares para uma família que chamava isso de aluguel. E não me arrependo de um único centavo, porque, no fim das contas, esse dinheiro não salvou apenas uma casa. Salvou a mim. Obrigado por terem ficado comigo até o final. Se a história da Paige te tocou de alguma forma, clique no botão gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima história. E se quiser mais, confira o vídeo que linkei na descrição, é outra história com a qual acho que você vai se identificar.